Bem, o programa que eu escolhi para o trabalho em Calango foi fazer uma calculadora funcional. Isso é, uma calculadora que eu vou fazer umas operações e ela guarda o resultado e continua fazendo as operações com esse resultado. Por exemplo, se eu colocar uma calculadora aqui 3 mais 5, eu vou falar que é 8. Agora, se eu colocar vezes 2, então ele vai falar que é 16, por exemplo. Bem, é isso. E as entradas para esse algoritmo que simula a calculadora são números, os símbolos de operação e, bem, um símbolo para resetar também. A saída vai ser o resultado, basicamente, que vai ser apresentado. Na declaração, eu criei um vetor real com 3 posições, em que a posição 2 ele geralmente vai ser o resultado e em 2 vão ser outros números, outros valores. Eu criei uma variável caractere C que guarda os símbolos de operação e uma variável inteiro i para fazer uma operação de repetição com par, basicamente, no futuro aqui. Então, as instruções, eu primeiro defino que o valor na posição 2 é igual a zero. Para que serve isso? Para eu entrar em uma condicional depois e saber que é a primeira vez que eu estou colocando É a primeira vez que eu estou colocando, no caso. Tipo, seria o 3 mais 5, por exemplo. Eu iria saber para definir que o valor na posição é igual a zero. Esse escreval aqui é para lembrar de quem está usando, de alguns símbolos que não são normais em uma calculadora, basicamente. Então, o que a gente faz na calculadora? Primeiramente, a gente escreve os números. Depois, a gente vai colocar um símbolo ou qualquer coisa para continuar o cálculo. Então, depois de ler esse número, eu coloco essa estrutura de repetição faça, enquanto, e ele vai parar quando o símbolo digitado for o O maiúsculo. É o que eu coloquei só para parar os cálculos, basicamente. Então, depois de colocar o primeiro número, você vai ter que colocar um símbolo qualquer. Então, vai ler esse caractere, que é esse símbolo. Então, dependendo do símbolo, ele vai fazer coisas diferentes. Aqui vai ter cada caso for cada símbolo. Então, o mais, por exemplo. O mais, ele vai ler outro operador, depois coloca um símbolo. Depois de colocar mais na calculadora, você tem que colocar o outro valor para ir somar e vai gerar um resultado. Então, vai colocar esse valor. Se valores na posição 2 é igual a zero, que é o caso quando inicia aqui, ou quando alguma conta passada, já que são estruturas de faça enquanto, dá igual a zero, ele vai entrar nesse caso, mas aí eu resolvi no futuro, na parte de baixo do código, quero dizer. Então, se ele for igual a zero, o valores na posição 2 vai receber os valores na posição 0, mais os valores na posição 1. Se não, ele vai ser o resultado, senão o valores na posição 2 vai receber o resultado passado, mais os valores na posição 1, basicamente. Então, eu segui toda essa lógica aqui pelos operadores mesmo na matemática. No caso da multiplicação, do símbolo de vezes, eu coloquei esses 3 casos, já que são usados muitas vezes também para representar isso. Aqui tem a divisão. E aqui, caso seja usado o C, é um botão que eu coloquei para resetar aqui. Resetar as operações. Então, como que eu vou representar para resetar as operações? Ele vai basicamente colocar todos os valores em zero, já que usa essa estrutura aqui. E, bem, vai escrever que o resultado é igual a zero. Depois disso, ele vai ler o primeiro valor. Depois que o resultado é igual a zero, eu tenho que ler esse valor, porque não está dentro da estrutura de repetição. Então, nesse caso aqui, então eu tenho que fazer a função de colocar ele antes. Depois, quero dizer. Então, ele vai ler esse valor e vai continuar o cálculo, basicamente. E aí, depois disso, eu tenho que valores na posição 2 igual a valores na posição 0. Por quê? Porque agora valores na posição 2 vai ser o resultado, basicamente. Quer dizer, valores na posição 2 é o resultado. Então ele tem que ler o zero que acabou de colocar na calculadora. E, bem, no futuro de todo isso aqui, vai ter o fim de escolha. E ele vai escrever valores na posição 2, que é o resultado. Por isso que foi importante, por exemplo, isso.
Então tem outra coisa também, que eu coloquei isso aqui, ó, essa condicional. Se valores na posição 2 igual a 0, então valores na posição 1, 0 tem que ser igual a 0. Por que isso? Porque se eu chegasse aqui, por exemplo, com uma conta futura no mais, ele vai ser igual a 0. Só que se isso acontecer, vou ter um probleminha. Por exemplo, se eu fiz uma conta passada de 3 menos 3, vai dar igual a 0. Só que nesse caso, valores na posição 0, ele é igual a 3. Então, ele vai continuar. Eu aperto outro símbolo, e quando enquanto eu apertar mais, colocar mais 4, ele não vai dar 4 o resultado, que seria o resultado normal, já que deu 0. Ele vai dar o quê? Como é igual a 0, então vai pegar o primeiro valor, que no caso era 3, e vai juntar, então vai dar 7. Só que o resultado normal seria 4, já que deu tudo igual a 0. O resultado anterior deu igual a 0. Então, eu fiz isso para que o valor fosse igual a 0, e ele simulasse essa condição aqui, que valores na posição 2, já que vai ser igual a 0, então seria 0 mais 4. E ia funcionar como uma calculadora normal, basicamente. Então é isso, né? Ele termina uma vez, e aí eu coloco outro símbolo. Se for diferente, ele vai executar. Agora eu vou executar o código. Eu vou executar o código para mostrar como ficou, por exemplo. Então, por exemplo, 5 mais 4. Bem, deu 9 normalmente, então está funcionando corretamente por enquanto. Então, bem, vamos continuar, por exemplo, é um calculador normal, eu posso continuar até quando quiser. Dividido por 3. Então, deu 3. Agora eu quero levar esse número ao quadrado. Para levar ao quadrado, eu tenho que usar esse símbolo que eu coloquei anteriormente. Esse daqui deu 9. Bem, então eu quero tirar a raiz, mudei de ideia. Então ele vai continuar guardando como se fosse um calculador normal, basicamente. Então eu vou resetar tudo. Então eu coloco o C, que era o símbolo para resetar. E vai dar igual a 0. E quando depois você reseta, você aperta um número normal, né? Você vai colocar um outro número, que é normal de acontecer. Por exemplo, aí deu 4 e sei lá, menos 3. E ele continua aqui. E ele vai continuar até onde você quiser, basicamente. Então, se você quiser parar, eu coloco O maiúsculo, basicamente. E vai terminar aqui o cálculo. Então, bem, ele basicamente simula quase todas as funções da calculadora. Só que tem uma limitação que não tem na calculadora normal, que seria guardar um número, geralmente representado no botão M, e eu não descobri como guarda um número, porque teria que ler. Quando eu pensei que se eu colocar ele como valor M, ele não iria saber a diferença entre o M, como é que ele ia saber se iria ler o M ou outra coisa. Então eu não sei como guarda um número, basicamente. Essa calculadora tem essa limitação que uma calculadora normal não tem. E é isso o código, basicamente.